Bíblia comigo, eu quero o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Segundo livro de Reis, capítulo 11, a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos nesse tempo. Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. Pula para mim no verso 10. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-se-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles os constituíram rei e os ungiram, e bateram palmas e gritavam: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde esse se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocava trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos esses conduziram à casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia, a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, toma esse altar, que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Bíblia conta para nós a história, um momento histórico muito difícil sobre a nação de Israel. Foi quando o rei Acabe decide casar-se com uma mulher pagã,
uma mulher que tinha costumes completamente diferentes de toda a instrução que Deus havia dado ao povo de Israel. Como é que era o nome dessa mulher? Jezabel. Ela então, por conta de acordos, porque os dois governos se unindo, o governo de Israel e o governo da onde a rainha Jezabel viria, juntos, eles se tornavam uma potência para destruir toda a invasão e toda a guerra, principalmente contra a Síria. Então, eles fazem um acordo, eles se casam para o cumprimento de um acordo. E aí, Jezabel começa a governar sobre a terra de Israel. O Acabe era um bobão. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Você que é casado, em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina, né? Que o homem é o cabeça da casa, é o cabeça da família. E toda vez que a mulher bota o dedo na cara do homem, que o que se revela é o espírito de Jezabel. É o espírito da mulher, que quer governar sob a autoridade do homem. Foi exatamente isso que aconteceu sobre Israel. Jezabel toma o governo, e o Acabe dizer assim para ela, mas eu tenho pena do povo de Israel. Ela diz, cala a boca. Porque nós vamos ensiná-los a adorar a Baal. Não tem problema eles aprenderem a adorar a Baal. Não tem problema eles aprenderem a conviver com gente idólatra. E ela começa a influenciar Acabe. E todo Israel sofre, os mais fracos, pela contaminação. Escuta o que eu vou te dizer. Não importa o nível de conhecimento de Deus que você tenha. Se você não tem dentro de você certezas absolutas de quem Ele é e qual a razão pelo qual você o serve, qualquer idólatra se aproxima de você e te convence a abandonar a sua rotina, abandonar a tua fé e roubar aquilo que Deus já tinha plantado alguns anos atrás. Foi assim com o povo de Israel. Eles criam no Deus, eles ouviram as histórias do passado, eles sabiam a influência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, todo o testemunho histórico que havia acontecido sobre aquela nação. Mas, ao mesmo tempo, quando toda essa formação de idolatria chega a Israel, ela começa a contaminar as pessoas. E aquelas pessoas que passaram a vida toda acreditando no Deus único, começam a olhar para as imagens. Começam a olhar para o culto a Baal e começam a achar que não tem nada a ver. Que não precisa ser tão radical ao ponto de não querer conviver com a idolatria. Então foi um período negro sobre a história de Israel, um período onde Jezabel imperou e deixou suas marcas profundas de perseguição aos profetas, aos grandes homens, que ainda lutavam contra essa voz maligna, né, que matava a esperança e a fé do povo de Israel. Mas a Bíblia diz para nós que o rei Acabe morre. E Jezabel também cumprindo a profecia. Né? Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá em nome de Jesus. A gente passa pelo vale de Jezreel. E é exatamente o lugar onde a Bíblia diz que Jezabel morre e é comida pelos cães. Cumprimento da profecia de Deus. E Deus diz, ela vai morrer e vai ser comida pelos cães. De tal ponto, simbolizando uma vergonha profunda, uma humilhação profunda. Porque ninguém mexe com o povo de Deus, faz o povo de Deus sofrer e sai impune. Porque sempre virá uma sentença contrária. Então, Jezabel morre, Acabe morre. E aí o que acontece? Não basta ter uma praga, né? Só a Jezabel e o Acabe. As pragas dão praguinhas. Eles fazem filhos, né? E Acabe e Jezabel tiveram a Atalia. E essa mulher puxou da mãe toda a característica idólatra, perversa, maldosa, mal intencionada. O seu coração tinha a mesma raiz da sua mãe. E aí, mais uma vez, com medo de ser invadido pela Síria, com medo de perder o governo, com medo de se dissiparem pela terra, mais uma vez uma aliança é feita. O filho de um rei, da descendência do rei Davi, se casa com Atalia, para que eles juntos possam prosseguir, dar continuidade ao governo de forças juntas para impedir que a Síria vença ou invada Israel. Primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, na autoridade do nome de Jesus, não faça alianças erradas com medo de perder aquilo que Deus disse que já tinha te dado. Por quê, pastora? Porque Deus não é para mentir.
Ele disse a Israel: tu és minha, e eu estarei de olho em vocês, e toda vez que vocês estiverem em obediência a mim, ninguém vai tocar em vocês. Vocês são a menina dos meus olhos. Ninguém vai invadir. Israel não será dissipada. Israel não perderá guerra nenhuma. E foi assim todo o tempo que Israel permaneceu fiel ao Senhor. O problema é que quando Israel começa a se afastar de Deus e começa a permitir que essas coisas erradas entrem, ela se torna uma nação vulnerável. E assim com a minha vida e a sua vida. Enquanto você estiver em Deus, não se preocupe. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se venda alianças erradas, com medo de perder aquilo que Deus já te deu. Porque uma vez que Deus liberou sobre a minha vida e a sua vida, Ele não vai voltar atrás. Já foi determinado. Israel, com medo de ser invadida, ao invés de voltar ao primeiro amor, ao invés de voltar a adorar a Deus e se firmar com o Deus de Israel, não. Ele prefere mais uma vez fazer aliança com o povo idólatra. Prefere mais uma vez se aliançar com tudo aquilo que era abominável a Deus. Por segurança. Não tem dinheiro, não tem casamento, não tem trabalho, que você escolha se aliançar para defender um sonho, querido. Entenda, tudo tem que vir debaixo da direção do Espírito do Senhor. Porque qualquer movimento que você faça em prol daquilo que você acredita, sem permissão de Deus, vai dar ruim. Qualquer movimento que você faça em direção a essas conquistas, ou para prevenir, ou para largar as tuas tendas, vai dar ruim. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a soberania está sobre as mãos do Senhor. Ele que sabe o perfeito caminho, Ele que sabe nos direcionar, Ele sabe o jeito de fazer. Deus com certeza poderia ter dito: não, por favor, não façam isso. Vocês estão em dúvida de que eu não posso cuidar de Israel? Vocês têm alguma dúvida de que eu não possa defender Israel? Não preciso que vocês façam alianças pagãs. É só confiar em mim. É só dedicar tempo a confiar em mim. Sabe por que você se atropela? Porque você tenta dar seu jeito. Quando Deus está dizendo: só confia. Não é para fazer nada. Não é para dar passos. Não é para fazer escolha. Só confia. E espera o momento onde eu, o Senhor, vou te entregar. Espera o momento onde eu, o Senhor, vou determinar a chegada daquilo que você tanto tem medo de perder. O problema é que nós não conseguimos. Assim como o povo de Israel, nós não conseguimos ouvir e confiar. A gente começa a querer dar o nosso jeitinho. A gente começa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, se eu for por aqui vai dar mais certo, se eu for por ali vai dar mais certo. E Deus ficou observando as escolhas, as alianças erradas. E aí, chega exatamente no capítulo 11. Acompanhe o versículo 1 comigo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu todos da descendência real. Quando ela olha e ela percebe que o filho dela, aquele que ia herdar o trono e dar continuidade àquela aliança em prol de uma benfeitoria, em prol de se tornar uma nação forte, onde a Síria não teria poder e governo. Quando o filho dela morre, ela diz: acabou. Porque antigamente o poder passava de pai para filho, o rei passava para o príncipe. E assim sucessivamente. Quando ela percebe: acabou, não tenho mais. O meu filho morreu, isso vai acabar, eu não tenho mais autoridade. Ela é tomada de um sentimento de ódio tão grande, onde ela se volta para a família do marido dela, que era a família descendente de Davi, e ela mata todos aqueles que poderiam ser sucessores. Se na linha sucessiva dela não tem mais homem para ser rei, ia ser olhado para a descendência do marido. E alguém ali assumiria o reinado. Você está aí? Então ela olha e diz assim: não, meu filho não vai assumir, ninguém vai assumir. Se o meu filho morreu e ele não vai dar continuidade a essa história, ninguém vai mais dar. Então deixa eu começar a pregar para você essa noite na autoridade do nome de Jesus. Quando ela percebe que ela não vai ter continuidade nos planos que ela tinha, ela diz: se eu não vou ter, ninguém vai ter.
uma das piores coisas que pode existir no homem é um sentimento de posse a esse extremo, onde leva homens e mulheres a fazerem coisas que desgraçam não só as suas próprias vidas, mas a vida de muitos. Quando ela percebe que ela não vai poder dar continuidade, ela diz: ninguém vai dar. É o tipo daquela pessoa: se eu não vou cantar, ninguém vai cantar. Se eu não vou subir para pregar, ninguém vai pregar. Se eu não vou ser chamado para ser evidência, amigo, eu vou fazer de tudo, mas ninguém vai ser. E aí ele começa a ser usado em contenda, em dissensão, em fofoca, para disseminar, para que ninguém possa assumir o cargo. Porque já que ela não vai assumir, a sua descendência não vai assumir, ninguém vai assumir. Levanta a sua mão que eu quero profetizar nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, entenda de uma vez por todas: toda a arquitetura do mundo espiritual pode se levantar contra aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida. Se Deus disse que ia fazer na sua vida, não se preocupe, Ele vai cumprir em você. Ele vai estabelecer isso sobre a sua vida. Ela se desespera, mata todo mundo. Aí acompanha o que diz as Escrituras. Versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. E pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi? Então, Jeoseba era a mulher do sacerdote. Quando ela olha e vê que ela sai para matar todos os filhos, todos os descendentes que poderiam tomar o seu lugar, ela então corre e pega o menorzinho, ele tinha 1 ano de idade. Ela pega aquele bebê e leva para a casa de Deus, para dentro do templo do Senhor. E junto com o seu esposo, o sacerdote, decidem esconder aquele bebê. Decidem esconder aquela criança com medo de que ele também fosse morto, assim como todos os outros foram. Acompanhe o texto. 3. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a... Então o que ela fez? Ela matou todos os filhos. Ela continua governando, assim como a sua mãe governou quando Acabe morreu. Ela continua governando. E aí, durante 6 anos, ela estava sobre o governo da terra de Israel, pintando e bordando, fazendo tudo o que era errado, tudo o que era abominável, tudo aquilo que desagradava profundamente a voz do Espírito de Deus. Ela não imaginava, ela não pensou que o pequenino havia sido escondido, levado daquela casa, e ficou por 6 anos escondido no templo, aos cuidados dessa mulher e do sacerdote. Aí acompanha o que diz as Escrituras. No 7º ano, mandou Joiada, que é o nome do sacerdote, chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Então o que o sacerdote fez? Quando o menino completa 7 anos de idade, ele chama todo o exército, ele chama todos aqueles que estão destinados a guardar a vida do rei, a casa real. Ele faz uma reunião. Todos esses homens se apresentam na casa de Deus. E aí o que ele faz? Ele começa a dividir esses homens em grupos. Ele diz: eu quero que essa quantidade fique pronta aqui nesse lugar. Eu quero que essa outra parte fique de frente para o templo. Eu quero que essa outra parte guarde os fundos do templo. Eu quero que esse outro grupo aqui fique em pé, aqui do meu lado. E aí eles ficam olhando, sem entender por que precisava de tantos homens para guardar a casa de Deus. Por que precisavam de tantos soldados para guardar o templo do Senhor? Aí acompanha o que diz as Escrituras. Versículo 10. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei e estavam na casa do... Então, ele reúne aqueles homens e diz assim: não basta vocês estarem presentes, eu vou dar armas a vocês. E ele abre o estoque de armas que estava no templo, que pertenciam ao rei Davi. Ele entrega as lanças, os escudos, tudo, todas as armas que o rei Davi havia feito para o exército de Israel. E ele distribui àqueles homens as armas do rei. Continua lendo comigo.
os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o... Versículo 12. Então, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-se a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles os constituíram rei e os ungiram, e bateram palmas e gritaram, viva! Então olha, ele põe todo mundo lá, para guardar todo mundo bem armado, separado em pelotões, e aí ele manda trazer um menino. Ele diz, que tragam o menino. E aí vem uma criança de 7 anos de idade, e fica todo mundo olhando, e aí ele anuncia, sabe quem é esse? Sabe quem é essa criança? Joás, o herdeiro legítimo do trono de Israel. E aí, aqueles homens que sabiam que estavam sobre um governo maldito e influenciado por Atalia, eles se regozijam, eles começam a ficar alegres e a esperança os toma novamente. O coração deles é tomado por um fio de esperança, onde apesar de olhar para um menino pequeno de 7 anos, era como se ele estivesse olhando. As pessoas disseram que a esperança de Israel tinha acabado. As pessoas disseram que Israel perdeu a oportunidade de ter comunhão e aliança com o Senhor. Mas por um fio, Deus não rompeu a sua promessa. Aquele menino senta no trono, eles entregam o livro do testemunho para eles, derramam óleo na cabeça dele, ungem aquele menino rei de Israel. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Preciso que você volte a história um pouquinho e entenda que, numa conversa íntima e pessoal com Davi, Deus disse a Davi, por amor à tua vida, eu te prometo, sempre haverá um dos seus como descendente do trono de Israel. Deus prometeu a Davi que em todo o tempo da história, aquele que se assentaria no trono de Israel ia correr nas suas veias o sangue do rei Davi. E para cumprir essa promessa, esse propósito, até a vinda de Jesus, porque Jesus está dentro dessa genealogia, para cumprir essa promessa até a vinda de Jesus, Deus não podia perder Joás. Deus não poderia permitir que o ódio daquela mulher matasse aquela criança. Pastor, o que a senhora quer dizer? Às vezes acontece isso com a gente. Aquele menino foi perseguido sem ter entendimento por quê e para que da perseguição. A tentativa de matá-lo, e ele não alcançava o que aquilo significava sobre a sua vida. Mas eles retiram ele do lugar de perigo e o levam para onde? Para onde? Para o templo. E ele fica escondido no templo por 6. Então deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Às vezes você entrou por essas portas porque você foi ameaçado. O mundo te encurralou, o mundo te humilhou, o mundo te ameaçou e disse, não tem jeito, você vai morrer. É por isso que a gente tem um ditado que a gente diz, muitas pessoas chegam a Deus ou pelo amor ou pela dor. Quantos vieram pelo amor? Levanta a mão, abaixa a mão. Quantos vieram no sacrifício, na dificuldade? E foi assim. Você entrou por essa porta muitas vezes, debaixo de uma ameaça de morte. Sua vida vai acabar, não tem jeito, não tem solução. Está definido o teu fim. Está definida a destruição. Um ódio, uma vergonha, uma humilhação tomou conta da história da sua vida. E você é trazido para casa, você é trazido para o templo, sem entender muito o que está acontecendo, numa tentativa desesperada de não morrer. Uma tentativa desesperada de sobreviver ao sei lá o quê, que nem você mesmo entende o que você está passando. E você é trazido para o templo, e fica no templo, e ele ficou no templo por 6 anos. E todo mundo que ali estava com ele, tanto o sacerdote como a sua esposa, sabia, olhava para aquela criança e dizia, meu Deus, nós estamos cuidando do rei de Israel.
Nós estamos cuidando daquele que tem destino. Foi deixado a ele um destino. Foi deixada a ele uma promessa para ser cumprida. Nós estamos cuidando daquele que Deus separou para cumprir um propósito que não pode morrer, que não pode desaparecer simplesmente, porque Deus espera cumprir nele o seu propósito. Então eles trazem ele para casa, para o templo, e cuidam dele por 6 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você entrou por essas portas e pode ter vindo para cá fugindo do mundo, fugindo da ameaça, fugindo da dor, fugindo da mágoa, fugindo de uma expectativa de por um fio sobreviver, numa expectativa de por um fio Deus ter compaixão da tua vida e deixar você respirar. E você chegou aqui e foi acolhido, e tem gente cuidando de você, tem gente alimentando a sua vida, tem gente te ajudando a crescer, te enxerga como um menino, mas sabe que Deus tem propósito para cumprir na tua vida. Aplauda o Senhor. E você está crescendo. Aquele menino ficou por 6 anos no templo. E às vezes você está aqui, chegou ontem, fugido da morte, começou a caminhada aqui, aí já fica assim: mas eu estou 2 anos nessa igreja e ninguém me vê, parece que eu estou escondido lá, ninguém me vê, eu não sou achado, parece que ninguém entende o propósito pelo qual Deus me permitiu viver. O melhor lugar para ficar escondido é dentro do templo do Senhor. Aquele menino podia ter sido rei e ter recebido a coroa mesmo com 1 ano de idade, mas Deus não o quis, porque Deus sabia que com 1 ano ele era uma figura muito mais frágil, onde ele poderia perder a sua vida a qualquer momento. Então Deus o esconde no templo por 6 anos, até que ele tenha uma estatura um pouco maior e entenda receber ordens. Ele entenda que é necessário que você fique aqui para você ser protegido, para que ele entenda a sua própria história. E eu quero dizer para você, antes de cumprir qualquer propósito que Deus tenha para fazer na sua vida, a primeira coisa que ele precisa fazer é que você entenda pelo motivo pelo qual você está passando por essas guerras, que você consiga entender o motivo pelo qual você tem sido ameaçado. Por que o inimigo tem sede e fome de você? Por que as coisas têm se levantado contra a sua vida? O mínimo é fazer você compreender que não é hora de sair, é hora de ficar escondido no templo do Senhor, esperando Deus dizer. Então, depois de todos esses anos, Joás, chegou a hora de Israel conhecer o propósito pelo qual eu defini sobre a sua vida. Ele arruma os pelotões, ele arruma os soldados, ele distribui as armas do rei Davi para guerrear, se assim fosse necessário. E ele introduz Joás ao trono. Ele coloca Joás sob o lugar dele de honra e cumprimento do propósito. Pastora, Deus ama muito esse menino. Eu acredito que Deus ama esse menino, mas Deus amava muito era Davi. A aliança que Deus tinha com Davi é que tinham raízes. O que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que a sua vida pode estar por um fio. Você pode estar passando por momentos de dificuldade, de perseguição e de dor. Está se escondendo aqui na casa, no templo de Deus, sendo cuidado para ter entendimento, maturidade de guerra e poder chegar o tempo onde Deus vai cumprir o propósito da sua vida por causa de um Davi, por causa de alguém que Deus tem intimidade e aliança e prometeu a ele que cuidaria dos seus descendentes. Você pode estar aqui por conta da oração da vovó, do seu vovô, do seu papai, da sua mamãe, homens e mulheres que Deus tinha aliança verdadeiramente, onde Deus desceu na terra,
olhou em seus olhos e disse: eu estou te prometendo, ninguém vai tomar os seus filhos de mim. Ninguém vai tirá-los do cumprimento do meu propósito. Joás nasceu sem ter entendimento da obra que Deus ia fazer na vida dele, por causa da promessa que Deus fez a Davi. Então eu vou dizer de novo para você essa noite: sua vida pode estar por um fio, mas sabe por que esse fio não vai se romper? Porque teve um Davi que Deus fez aliança por você. Teve um Davi que Deus prometeu. O mundo pode se levantar, a guerra pode ser instaurada, mas eu estou te prometendo, vai ter lugar na tua hereditariedade, vai ter lugar no trono para os teus, e eu vou cumprir o propósito na vida deles, por amor à tua vida. Você está escondido no templo para realizar aquilo que Deus tem na sua vida. Joás se senta com 7 anos de idade, o óleo é derramado na cabeça dele, ele é instituído rei de Israel. Eu imagino Deus olhando e dizendo: quem é Jezabel, filhinha de Jezabel, que vai roubar o destino que eu dei, a herança de Davi? Quem é aquele que vai se levantar para tomar de você aquilo que Deus prometeu? Qual o plano mirabolante das trevas que será levantado para roubar você daquilo que Deus estabeleceu para você cumprir e viver? Aparentemente, Israel estava destruído, não tinham descendentes. A nação chorava, a nação gemia, porque sabia que o seu destino ia ser um destino triste, idólatra, distante da presença de Deus. O que Israel não sabia é que Joás estava sendo preservado para chegar à hora certa, para chegar ao momento certo de cumprir a realidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha pressa. Não tenha pressa de Deus começar a trabalhar na sua vida e manifestar o seu propósito. Os 6 anos dentro do templo foram fundamentais para preservar a vida de Joás. E o tempo que você está aí, sentado, ouvindo a palavra, se permitindo ser transformado, é fundamental. Para quando o óleo for derramado e Deus instituir você rei, no cumprimento do propósito que Ele tem para a sua vida, o seu coração está pronto. A sua alma está pronta, a sua vida está pronta para corresponder às expectativas do Senhor. Se Joás se revoltasse, fugisse do templo, Atalia ou um dos seus soldados podia ver e tentar matá-lo novamente. O melhor lugar para a gente se esconder é a sombra do Onipotente, é estar debaixo das mãos do Altíssimo, é entendendo que Ele tem tempo para todas as coisas, Ele tem tempo para o cumprimento de todas as coisas. E se Ele prometeu, Ele vai dar o jeito dele, querido, mas Ele vai fazer. A Bíblia diz para nós, depois que ele é ungido e começa a festa, observa comigo. Versículo 14: olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta, os tocadores de chofar, junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e chamou: traição, traição. Quando ela percebe que tinha um movimento esquisito, que ela vai ao encontro para ver, ela vê aquele menino de 7 anos sentado, já instituído rei, e todo aquele exército declarando louvor ao rei, engrandecendo ao rei. Por aquele momento ela se desespera, rasga as suas roupas. E aí o sacerdote dá ordem, observa comigo, versículo 15. Porém o sacerdote Joaia deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei sair por entre as fileiras. Se alguém seguir, matai a espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram a mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde há... Quantos aqui estavam na igreja quando nós fizemos a campanha das portas? É a porta dos cavalos.
Ela sai pela porta dos cavalos para não ser vista. Mas o exército já estava avisado. E assim que ela sai, eles pegam na saída da porta dos cavalos e a matam. Ela morre ali. E observa o que diz as Escrituras, versículo 17. Joiada fez aliança entre o Senhor. Diga, entre o Senhor. Diga, entre o rei. Entre o povo. Observa que esse tempo foi fundamental não só para instituir a descendência de Davi no trono, mas para restabelecer a intimidade de Deus com o povo de Israel. Quando aquela mulher morre, o sacerdote diz: vamos fazer uma aliança. O rei, Deus e o seu povo. Uma nova aliança é instituída naquele lugar. Observa. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda de todo o povo da terra. E todos esses conduziram da casa do Senhor o rei. E pelo caminho da porta da guarda vieram à casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, em paz, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás, da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Eles celebram essa festa. Deus estabelece uma nova aliança sobre Israel. E toda a cidade e o povo, parece que cai a ficha, e é assim mesmo, né? Às vezes a gente prega 20 anos para uma pessoa e diz: irmão, não faz isso não. Isso está atrasando a sua vida. Isso está fazendo mal para você. Em nome de Jesus, se livra disso. Aí você diz: não, mas não é bem assim. Não é assim que acontece. E aí, de um dia para o outro, um acontecimento histórico desse desce sobre a terra de Israel. Parece que liga o botão do povo de Israel. O povo que estava metido com a idolatria, que estava adorando a Baal, que estava servindo a Baal e a outros deuses, longe da presença de Deus, de repente ligou um botão. Observa que o sacerdote em nenhum momento deu ordem para que eles destruíssem os altares, para que eles invadissem os lugares de adoração a Baal. Mas quando imediatamente eles fazem uma aliança com Deus, eles dizem: não dá para servir a dois. Nós aprendemos isso. Não dá para servir a dois. E nós refizemos a nossa aliança com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós refizemos a nossa aliança com Deus eterno, Deus que ama Israel. E todos os outros serão desperdiçados e sairão daqui. E eles imediatamente saem daquele lugar e vão destruindo os altares de Baal. Vão destruindo os postes ídolos. Matam o sacerdote de Baal, Matã. E a terra e a cidade fica livre da contaminação da idolatria. Pastor, o que a senhora quer dizer? Às vezes, amiga, o mundo está se levantando de uma forma, de uma fúria tão grande contra a tua vida, porque o diabo sabe que a hora que Deus cumprir em você o propósito que Ele tem para cumprir, todo o exército de Baal vai cair por terra. Tudo aquilo que roubou a adoração do Senhor por anos dentro da sua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, Deus vai ligar um botão e tudo isso vai ser dissipado, tudo isso vai ser desligado, e Deus vai olhar e vai dizer: o meu menino de 7 anos agora reina, porque eu sou Deus que cumpre propósitos.